Bom dia, pessoal. Bom dia, queridos amigos, queridos youtubers, teletubers, né? Assinantes ou inscritos do canal, quem passe e dê uma olhada no canal do Facebook e do YouTube sobre Círculo Vazio Atualidades. Voltamos hoje, dia 4 de abril de 2020, às 10 horas e 10 minutos exatamente. Aqui no meu notebook, no portal do Terra, conjugado com notícias, isto é, que tem um lobby, um posicionamento anti-bolsonarista completamente definido, pragmático e objetivo, cerceando completamente qualquer tipo de escusa absolutória, permitindo fundamentos técnicos, científicos e argumentos e postulados no sentido de desgastar e derrubar todas as ações e campanhas e medidas que o presidente Bolsonaro toma. Não sou nem a favor nem contra ele, não votei nele também, nem sou a favor da ideologia e da programação, dos planos e projetos do seu partido, da sua bancada, mas dá para ver que a matéria, as artérias e vias jornalísticas, esse sistema jornalístico que estamos fazendo um filtro, né, das informações, tem muito subjetivismo, tem muito interesse, tem muito lobby, né, de diversos outros setores, diversos outros grupos, diversas partes da nossa comunidade global, no caso da comunidade nacional também. Então vamos falar agora que o Brasil já registrou mais ou menos quase 9 mil e poucos casos confirmados do coronavírus. Ainda tem os casos das pessoas que foram enterradas sem certidão de óbito, que estão com diagnóstico pendente, que vão ser aumentados o número de diagnósticos aqui, principalmente no estado de São Paulo, que é o estado que tem maior número de contaminação, maior número de disseminação, até mesmo por ser um estado com bastante trafegabilidade nos portos, aeroportos, hidroportos e principalmente vindas de voos internacionais, não somente nacionais, mas também tem os seus dois grandes aeroportos, muitos voos nacionais que hoje devem estar suspensos, a circulação deve estar bem restrita, para que na hora de espalhamento do vírus, né, não é uma boa palavra, mas um contágio em massa com progressão geométrica. A previsão dos especialistas do secretário executivo do Ministério da Saúde é que o Brasil, com as medidas de contenção, restrição, quarentena e isolamento e adotadas no decreto, junto com as terapias, a terapia passiva, a terapia intensiva, os CTIs, UTIs, o tratamento domiciliar com fármacos, cloroquina, que seja, ou ainda a terapia imunizatória, que deve ser testada até junho, até o final de junho deve ser comprovado sua eficácia em Israel, por via oral, criando por endocitose anticorpos contra o vírus, ou até mesmo a possibilidade de anticorpos retirados de pacientes que foram infectados e superaram todas as etapas do vírus, graças aos anticorpos, graças à sua nutrição, graças também às questões genéticas. Acredita-se que o Brasil, com tudo isso, ele poderia ter entre 45 e 50 mil mortes, segundo um estudo matemático da propagação do vírus, da sua curva de seu ápice de contaminação, disseminação de número de mortes de casos mais graves, né? E sem as medidas restritivas, cerca de 600 mil mortos. A China diz que registra 3 mil mortos no universo de 1,5 bilhão de pessoas, o que, pelo tempo de contaminação e a dispersão do vírus e os casos graves, o número de idosos, parece ser um número muito abaixo do grau de letalidade do próprio vírus. Provavelmente as informações não estão das mais corretas, né? Devíamos ter umas estimativas melhores. E também, como tu vê, a China também é extremamente manipulado pela propaganda, ideologia e metas e objetivos do governo chinês, o que chega ainda completamente mastigado e reinterpretado por nossas mídias, nossos lobbies de mídias, nossos colunistas. Então as informações muitas vezes chegam prejudicadas, deterioradas e com dificuldade de chegar a um número significativo, substantivo de uma certa realidade da informação. Além disso, continua na campanha anti-Bolsonaro e seu isolamento, não só pela quarentena, seu isolamento político, social, econômico, seu desgaste na sua imagem, na sua aprovação de seu governo,
sua dificuldade de governabilidade, até mesmo por medidas que tome ou atos que tome, sem a devida reflexão, sem a devida coligação, interação ou trafegabilidade política necessária para isso, conjugada com o seu partido e suas bancadas, foi denunciado por uma associação de juristas brasileiros pela democracia, composta de advogados, promotores, juízes, estagiários de direito, defensores públicos e pessoas ligadas à ordem jurídica, no Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, na Holanda, qual o Brasil aderiu através de emenda constitucional e através de decreto há mais de 10 anos, né, aceitando a sua jurisdição sobre casos de crimes cometidos por pessoas físicas contra a humanidade, crimes de genocídio e crimes de guerra. Estão alegando que Bolsonaro, ao descumprir o seu próprio decreto, as medidas de isolamento, de quarentena e as outras medidas de enfrentamento do vírus, né, e outras medidas profiláticas, preventivas e sanitárias necessárias que constam no seu próprio decreto. Além disso, infringiu o artigo do Código Penal de disseminação de epidemia, ao incitar brasileiros que voltem às ruas, voltem ao seu trabalho, ao seu estudo, à iniciativa privada, e que o vírus não é tudo isso que se imaginava. Claro que o presidente já flexibilizou sua posição, mas juristas pretendem, de alguma forma, mesmo que não haja uma punição, as punições são prisão, multa, até prisão perpétua, até e perda de bens e confisco, para forçar ainda mais um desgaste, uma possibilidade de impeachment do presidente e garantir que as medidas tomadas em grau sejam unificadas na União dos Estados, Distrito Federal, municípios, os poderes judiciário, executivo, legislativo, os órgãos dependentes, sejam tomadas durante o tempo necessário para a contenção, restrição, segregação e queda do ápice de disseminação do vírus, até junto com as terapias necessárias, os fármacos e também com as vacinas, para que se supere a crise, em detrimento, obviamente, de outras situações econômicas, o qual o Brasil já está fazendo um seu superendividamento junto conjuntamente com os Estados, com as medidas adotadas dentro do Pacto dos principais Estados do Sudeste e a União e o Pacto dos Estados Nacionais, para que o Brasil saia dessa situação e depois volte a, entre aspas, a normalidade e o seu crescimento, né? Não sei se essa denúncia contra o presidente irá para frente, mas em questões políticas, em questões publicitárias, em questões de marketing pessoal, questões de governabilidade, né, e de administração, e governança, o governo fica bastante deteriorado, bastante prejudicado, bastante maculado, bastante isolado politicamente, e um cenário de impeachment fica cada vez mais provável. Um grande abraço para vocês, que vos fala Tyler, e até o próximo vídeo com mais notícias frescas, atuais, e façam seus próprios filtros, façam suas próprias barreiras, seus próprios limites sobre as mensagens, até onde elas devem chegar, até onde elas podem alcançar a sua margem de conforto e desconforto. Criem suas próprias opiniões, seus próprios pensamentos, seus próprios conceitos, adotem sua própria metodologia interagindo com o ambiente à sua volta, busquem seus objetivos, fiquem na paz, principalmente nessa quarentena, busquem não só o lado ruim da quarentena, né? O lado ruim quer dizer assim, não só o lado mais restritivo, de perda dos hábitos, da rotina, da disciplina, que cada um possui no seu dia a dia. Flexibilize e tente adaptar sua disciplina, suas metas, seus objetivos, seus serviços, suas funções a essa quarentena, e veja o lado de ficar em casa convivendo com você, de reanalisar e reinterpretar a sua vida e a vida dos outros, o significado e a essência das outras pessoas, em detrimento das situações econômicas, de status, padrão, valores e coisas do tipo. Busque um crescimento espiritual nesse momento, um crescimento de coletividade nesse momento, de sentimento de coletividade, de solidariedade, de transparência, de lealdade, de honestidade, de boa fé, pois é isso que pode nos unir como país e pode fazer que, ao sairmos dessa crise, sairíamos muito mais fortes, como opinião forte, e poderíamos tomar os verdadeiros rumos e decisões da nação, mesmo só tendo, entre aspas, o poder das urnas. Mas não temos só esse poder, é o que fazem nos acreditar que nós temos apenas ele. Um grande abraço e fiquem na paz!